Bem-vindos ao 9º episódio da nossa jornada de Gênesis ao Apocalipse. Hoje exploramos um dos eventos mais significativos da história antiga, a Torre de Babel. Em Gênesis 11, 1-9, testemunhamos o primeiro governo mundial organizado em rebelião direta contra Deus. Esta não é apenas uma história sobre uma torre alta, é sobre o coração humano que deseja ser como Deus. Vamos ler juntos. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 3 detalhes cruciais são frequentemente negligenciados nesta passagem. Primeiro, quando dizem façamo-nos um nome, não estão apenas buscando fama, estão estabelecendo uma religião. Na cultura antiga, fazer um nome significava estabelecer identidade divina. Segundo, a frase cuja altura chegue aos céus não era apenas ambição arquitetônica, mas tentativa de alcançar o reino espiritual sem Deus, uma ponte entre terra e céu construída pela própria humanidade. Terceiro, e talvez mais irônico, é que Deus desceu para ver a torre. O Deus onipresente não precisava descer para ver nada, está a ironia divina destacando quão insignificante era o grande projeto humano. A torre que pretendia tocar os céus era tão pequena que Deus teve que descer para vê-la. O contexto histórico nos revela ainda mais. Isto aconteceu cerca de 100 anos após o dilúvio, na planície de Sinar, futura Babilônia. A humanidade havia recebido a ordem divina de encher a terra em Gênesis 9:1, mas escolheu permanecer unida em rebelião. Arqueólogos confirmam que os zigurates mesopotâmicos eram centros religiosos onde se praticava astrologia, magia e adoração aos deuses dos céus. Esta não era construção civil, era o primeiro sistema religioso mundial organizado em desafio direto a Deus. O material usado, tijolos queimados ao invés de pedras, representava a tecnologia humana substituindo a provisão natural de Deus. O betume que usaram como argamassa era abundante naquela região, mas simbolicamente representa a tentativa humana de cimentar unidade independente de Deus. Observem a mudança teológica fundamental aqui. A humanidade passou de unidade na rebelião para diversidade na providência. Antes de Babel, todos falavam uma língua e podiam organizar o mal coletivamente. Deus, em sua misericórdia, dispersou-os não como punição cruel, mas como proteção. Gênesis 11:6 revela o pensamento divino. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus viu que a humanidade unificada em rebelião não teria limites para o mal. A dispersão das línguas foi freio divino ao pecado organizado. Cada nova cultura, cada nova nação que nasceu desta dispersão, carrega parte do plano redentor de Deus para alcançar todos os povos. Enquanto a humanidade construía sua torre de orgulho, as criaturas de Deus observavam com espanto. Do alto vejo toda a planície. Como podem pensar que esta torre os aproximará do Altíssimo? Voei mais alto que ela jamais chegará. Trabalho fielmente nos campos que Deus me deu, mas eles trabalham contra seu plano. Por que escolhem desobediência quando têm tanta bênção? Sinto a tristeza do Senhor. Ele deseja comunhão com seus filhos, mas eles constroem barreiras ao invés de pontes. Que dor deve sentir o coração divino. Agora vejo algo mudando, as palavras se confundem, grupos se formam, começam a se dispersar. Será que entenderão que isto também é misericórdia? Deus os impede de pecarem ainda mais gravemente. Um dia, creio, ele reunirá todas as línguas novamente, mas desta vez em adoração, não rebelião. A Torre de Babel nos confronta com questões profundas ainda hoje. Primeiro, examinemos nossos motivos. Em nossos projetos, carreiras e ambições, buscamos fazer um nome para nós mesmos ou glorificar a Deus. Segundo, como vemos a diversidade cultural? Babel nos ensina que diferentes idiomas, culturas e nações não são acidentes da história, são dádivas divinas que impedem a concentração do mal e preparam caminhos para o Evangelho alcançar todos os povos.
Terceiro, Babel estabelece padrão profético que culmina em Apocalipse 17:18, onde a Babilônia espiritual representa o sistema mundial final em rebelião contra Deus. Mas também aponta para Atos 2, onde no Pentecostes, Deus reverterá a confusão de Babel, pessoas de todas as nações ouvindo as maravilhas de Deus, cada uma em sua própria língua. Oremos juntos. Pai Celestial, reconhecemos que, como nossos ancestrais em Babel, frequentemente buscamos fazer um nome para nós ao invés de glorificar o Teu nome. Perdoa nossa tendência ao orgulho e nossa resistência aos Teus planos. Ajuda-nos a ver a diversidade das nações como Tua sabedoria, não como divisão acidental. Que possamos interceder pelas nações que Tu dispersaste, sabendo que estabeleceste fronteiras com propósito redentor. Prepara nossos corações para o dia em que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Em nome de Jesus, amém. Continuem conosco nesta jornada de Gênesis ao Apocalipse. Até o próximo episódio. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.